Oi, de novo. Vamos falar agora sobre migração. Migração é um fenômeno que surpreende a humanidade desde bastante tempo atrás. Aristóteles, por exemplo, lá na Grécia, no ano 350, escreveu um livro chamado A História dos Animais. E nesse livro ele relata um caso muito interessante. Há dois passarinhos que têm uma coloração mais ou menos semelhante, né, similar, e ele concluiu que uma forma se transformava na outra. Por que ele concluiu isso? Porque essa espécie, Phenicurus phenicurus, passa o verão na Grécia e, quando chega o inverno, migra para a África. Só que, quando essa espécie deixava a Grécia, o mesmo local era ocupado por uma outra espécie que vinha do norte da Europa. Então, o que Aristóteles percebia? Que uma espécie, uma forma desaparecia e a outra surgia. Então ele concluiu que uma se transformava na outra. Na verdade, o que acontecia é que a espécie que já estava na Grécia migrava e seu lugar era tomado por uma outra espécie vinda de regiões mais ao norte. Então, esse fenômeno da migração sempre foi intrigante para a humanidade, o homem sempre tentou entender o que estava acontecendo, e é um conhecimento que, para nós, não é muito perceptível. Por quê? Quem já viu isso aqui? Na nossa região, nós não temos grandes formações de aves que se reúnem para migrar, em preparação para migração. Enquanto que no hemisfério norte, essa é uma cena muito comum e faz parte da cultura geral das pessoas, e elas têm uma percepção muito mais nítida sobre os eventos migratórios e invertebrados, coisa que nós não temos, porque na nossa região ocorre migração, mas a migração é muito mais tênue, não é tão perceptível assim, é algo mais discreto. E talvez por isso a gente não possa ter as mesmas dúvidas que Aristóteles teve. Vamos tentar definir o que é a migração. Ela é um componente essencial da história de vida e ecologia de muitos táxons, tanto de invertebrados como de vertebrados. Porém, é difícil elaborar um conceito que seja suficientemente amplo e preciso, porque os casos de migração, os exemplos são tantos e alguns deles não se encaixam nas definições que são preparadas. Isso porque existem vários ingredientes na migração. Um grande e importante ingrediente é o movimento. Então, existe deslocamento. Isso compõe, né, a dimensão espacial da migração. Mas existe também um elemento temporal, sazonal. Além disso, contribui para o comportamento migratório vários fatores endógenos, que são determinados pela condição fisiológica do organismo. E, para completar o quadro, as mudanças ambientais são encaradas como fatores exógenos. Então, o ambiente também determina alguns padrões de migração. Então, dada essa diversidade de situações, de componentes que fazem parte do comportamento migratório, se torna um pouco difícil bolar um conceito que englobe tudo isso. No entanto, nós temos uma tentativa que foi, eu acho, bem sucedida. Vejam esse conceito de migração. É uma adaptação específica a situações em que a mudança na qualidade do hábitat em diferentes regiões ocorre de modo assincrônico e onde o deslocamento permite o aproveitamento temporário de novos recursos. Pode parecer simples para mim, mas eu sei que talvez não seja simples para vocês. Então, eu vou tentar destacar alguns elementos fundamentais nessa definição. Ela fala de mudança na qualidade do hábitat. Vamos pensar nisso como uma mudança no cenário. Alguma coisa mudou no ambiente. Qual que é a resposta das espécies que vivem nesse ambiente? Deslocamento. Então, o hábitat muda, as espécies mudam, se deslocam, vão para outra região. Então, basicamente, essa definição tenta amarrar um componente do ambiente e um componente comportamental, que é o deslocamento, em função de mudanças na quantidade de recursos que esse ambiente provia e não provê mais. Portanto, é necessário que, para que as espécies, os indivíduos sobrevivam, eles tenham que ir para um outro local para aproveitar novos recursos. Portanto, esse conceito inclui uma resposta a mudanças sazonais que são assincrônicas na abundância de recursos
ele envolve características morfológicas, fisiológicas e comportamentais que são necessárias para fazer com que o indivíduo consiga empreender uma viagem migratória. Existe um componente genético que define a síndrome de migração, como é que o animal vai responder às pistas externas que ele percebe antes que os recursos colapsem. Porque se um animal demorar demais para migrar, ele vai ser pego pela crise alimentar. Então, a migração tem que iniciar antes que os recursos sejam completamente exauridos ou se tornem indisponíveis. Senão, ele pode não ter tempo de fazer uma reserva para empreender a sua viagem migratória. Esse conceito também envolve uma trajetória estabelecida no nível da população, há populações dentro de uma espécie que migram, outras não migram, envolve o tempo de viagem, o tempo de paradas e os períodos e locais em que vão alternar a reprodução com outros eventos-chave. Reprodução com eventos de descanso e alimentação. Bom, já que migração é deslocamento para um outro ambiente, um deslocamento pressupõe que o organismo, o indivíduo, saiba para onde ele está indo. Então, os migrantes precisam de mecanismos capazes de localizar a direção, dar a direção correta. Isso é o componente de orientação à migração. E também manter a direção correta. Esse é o componente de navegação. Portanto, migração envolve saber para onde vai e saber manter-se na direção correta para ir desse lugar. Então, a orientação depende de localização, saber para onde vai, e a manutenção da direção, que é a navegação. Os mecanismos de orientação podem se constituir em alguns tipos diferentes. A orientação por compasso é quando o movimento é feito em uma direção fixa e, geralmente, esse movimento está baseado na percepção de referências astronômicas, Sol, estrelas, o próprio campo magnético da Terra. Ou então, há uma orientação por pilotagem. É quando o principal mecanismo repousa numa base de reconhecimento de referências locais. Então, são marcos geográficos, odores, percepções sensoriais que o indivíduo tem a partir de um ambiente em que ele é familiar. Um mecanismo de navegação verdadeira é quando a posição em relação ao destino está baseada num mapa cognitivo, que é estabelecido geneticamente ou por experiência. Então, independente do indivíduo ter uma experiência prévia em relação à rota de migração, quando chega a hora, ele nasceu alguns meses antes e depois ele vai migrar. Quando chega a hora, ele sabe para onde tem que ir. Ele pode até acompanhar o grupo dele, mas mesmo sozinho, ele tem esse imprinting, né, na cabeça dele, no seu mapa cognitivo, que o leva para a direção certa. E também existe um outro tipo de orientação que é chamada de homing. É uma coisa mais local, é uma migração para o local onde se nasce ou para a área de vida. E é claro que o homing envolve também um tipo de pilotagem. Na prática, não existe uma espécie que use apenas um único mecanismo. O que nós vamos encontrar é que as diferentes espécies de vertebrados elas vão depender e podem utilizar de vários mecanismos simultâneos para a navegação. Em relação às aves, a gente consegue identificar 3 fases que compõem o ciclo migratório de uma espécie de ave migratória. A primeira fase envolve as alterações morfológicas e fisiológicas e comportamentais que vão preparar o organismo para a migração. Então, isso envolve síntese de glóbulos vermelhos, hipertrofia de órgãos, um aumento da atividade enzimática e um aumento do comportamento de ingestão. Então, o bicho fica com uma fome exacerbada, ele quer saltar a geladeira a todo instante e ele come para criar reservas. Muito bem, completou a fase 1. Essa fase 1 geralmente é completada nos sítios onde eles se congregam para se preparar para a migração, uma ave. A fase 2 começa quando tem início a viagem. Então, logo após esse comportamento de hiperfagia, há um aumento da atividade de síntese de tecidos gordurosos, essa gordura é depositada, ocorre a hipertrofia de órgãos e então passa a transição da hiperfagia para o voo em si. Termina a parte de acúmulo de reservas, que só puderam ser feitas graças a essa preparação fisiológica, e tem início então o voo. No voo,
ele não vai se alimentar. Ele pode voar, às vezes, quilômetros num dia. Então, o corpo dele vai sofrer um catabolismo. Então, os carboidratos e lipídios que ele acumulou nessa fase anterior vão dar a energia que ele precisa para a viagem. Por conta disso, vai haver uma gradual atrofia de órgãos. Um certo momento ele não vai ter energia, ele vai ter que pousar, ele vai ter que fazer ajustes metabólicos após o pouso. Os órgãos vão entrar em estado normal até que novamente ele entra num ciclo de hiperfagia e ele ganha novamente condições de continuar a viagem. E, eventualmente ele chegou no lugar de destino, né, voando, chegou e aí a recomposição dos seus órgãos, ele entra no estado fisiológico normal e ele vai passar nesse ambiente 3, 4, 5 meses, até que novamente o ciclo recomeça. Vamos ver agora alguns exemplos em diferentes grupos de vertebrados. Os peixes têm alguns sistemas de migração. Um tipo de migração em peixes é chamado de oceanódromo. São espécies que migram dentro dos oceanos. Basicamente, ele realiza todo o seu ciclo migratório dentro do oceano. Uma espécie bastante bem conhecida, né, é o arenque, e ela é bem conhecida porque ele é um peixe que tem importância comercial. Então, para o arenque, se conhece quais são as diferentes áreas que constituem, que têm funções diferentes no seu ciclo migratório. Então, por exemplo, essa área azul escura é o berçário, é para onde os alevinos vão quando eles eclodem dos ovos. Existe uma área de alimentação que é utilizada em abril e setembro. Existem, essas setas apontam as rotas migratórias nesse período, abril e setembro, que é o período de verão no hemisfério norte. As setas pontilhadas mostram a direção migratória que os alevinos, que os jovens deixam, né, a partir das áreas de berçário e vão para as áreas de alimentação. Há também sítios de desova e uma área invernada para adultos. Então, vejo que as diferentes populações e os estádios ontogenéticos de uma única espécie podem ocupar posições diferentes no espaço e no tempo, né, em função das suas necessidades migratórias. Então, o arenque é um exemplo de peixe oceanódromo, onde a migração se dá exclusivamente no oceano. E nós temos também peixes cujos movimentos migratórios se completam, se dão exclusivamente nos rios. Essas espécies são chamadas de potamódromas, né? Então, nós temos vários exemplos, já que nós somos um país com uma grande quantidade de rios, né? Então, na bacia amazônica, nós temos aqui dois exemplos de bagre, a dourada e a tiramutaba. E aqui, o que se conhece sobre os ciclos migratórios potamódromos dessa espécie. Então, a desova acontece na cabeceira dos rios da planície amazônica, depois eles empreendem uma viagem migratória rio abaixo, né, em que os jovens vão crescendo, vão se alimentando, vão crescendo, vão se alimentando, até que eles chegam aqui na foz do Amazonas, e aqui é a área, então, de criação. Aqui eles vão completar, então, o seu ciclo de desenvolvimento e se transformar em adultos. E, eventualmente, depois vão subir novamente o rio para desovar aqui em cima na cabeceira. Então, são as áreas de criação, de alimentação e desova desses dois bagres amazônicos, que são exemplos de uma migração potamódroma. Mas tem espécies que deixam os oceanos e vão se reproduzir nos rios. Deixam água salgada, vão para a água doce. Já falamos em outras aulas do salmão, é um exemplo clássico de migração anádroma, né, que sai do mar para os rios. O ciclo dele está aqui, apresentado nesses diagramas, e essas são as etapas. E vocês sabem, viram na aula passada, que o salmão é um exemplo de vertebrado semélparo, que tem um único evento reprodutivo e depois os adultos morrem após a reprodução. O contrário da migração anádroma é a migração catádroma, é quando as espécies saem do rio e vão para o mar para se reproduzir. E o exemplo clássico é a enguia europeia, que que os adultos, né, completam seu ciclo, chegam à maturidade no rio, né, eles se acasalam, os filhotes
crescem no rio, vejam os diferentes tamanhos que os bichos chegam, né, nos rios continentais, crescem, sofrem uma metamorfose e até chegarem na fase adulta, que é conhecida como enguia prateada. Essa enguia prateada é a que vai iniciar a viagem migratória. E eles deixam os rios do continente europeu e vão até o Mar de Sargasso, essa região aqui no meio do Oceano Atlântico, próximo entre a costa da África e o Caribe. E nessa região ocorre, então, a desova. Os ovos são carregados pela corrente do Golfo de volta para o norte, né, do continente europeu, e, uma vez eclodidos, as larvas leptocéfalas, que são larvas bem transparentes, penetram nos rios e vão completar o seu crescimento até chegar à vida adulta nos rios, iniciando novamente o ciclo. Então, é um exemplo de migração catádroma do rio para o mar. Um resumo desses tipos de migrações de peixes pode ser visto nesse exemplo. Então, nós temos espécies oceanódromas, potamódromas, anádromas, catódromas e um tipo especial que é anfídroma, que é uma situação intermediária, né, que envolve migrações da água doce para a água salgada. Então, examinem com calma depois esse diagrama e vejam as principais diferenças entre os tipos migratórios em peixes. Em anfíbios, é um grupo que não tem migrações muito nítidas, muito perceptíveis, mas elas ocorrem. Um exemplo disso é um trabalho que foi feito no mestrado aqui da pós-graduação em Ecologia, da Unicamp, em que um ex-aluno nosso trabalhou com migração de formas de anuros terrestres. Então, ele trabalhou numa área bastante fragmentada, em que havia vários fragmentos de mata, e esses fragmentos eram circundados por uma matriz de pasto. E esses pastos, essas pastagens, na época chuvosa, acumulavam muitas poças d'água. E os anfíbios deixavam os fragmentos e se dirigiam até essas pastagens para aproveitar os recursos temporários representados por essas poças d'água que ficavam nas pastagens. Então, durante a época chuvosa, né, chove bastante, às vezes não tem uma insolação intensa por causa das nuvens, então se criavam pequenos spots, né, nas pastagens onde as espécies podiam se reproduzir. Então, o que eles verificaram é que, fazendo a abundância, o número de indivíduos nos fragmentos, em novembro, quando ainda não estava chovendo muito, era muito maior do que na pastagem, na matriz, que era essa barra branca. À medida que essa curva aumentava, que a precipitação aumentava, esse aluno, o Carlos Becker, ele verificou que o número de indivíduos nos fragmentos diminuía. Por que diminuía? Porque eles estavam indo para a pastagem. Até que, em fevereiro, né, no auge aqui do verão, ele tinha muito mais indivíduos nas pastagens do que nos fragmentos. E é claro que, terminando a estação chuvosa, isso aqui tendia a reverter. Um outro exemplo, já com um anfíbio caudado, né, uma salamandra, as salamandras também empreendem migrações, e no caso das migrações de salamandra, elas são muito mais visíveis. Então, o pessoal que mora no hemisfério norte tem muito mais familiaridade em ver deslocamentos massivos de salamandras que se dirigem para poças temporárias onde elas nasceram. Então, geralmente os adultos utilizam a mesma poça para se reproduzir ao longo de toda a sua vida. Eles são fiéis às poças d'água. Então, essa espécie, por exemplo, Ambiston maculato, né, o que ocorre lá no leste dos Estados Unidos e Canadá, se reproduz aqui na primavera, né? Os adultos seguem os afluentes na migração até as poças d'água temporárias. Poças como essas não existem o ano inteiro, mas quando elas estão cheias d'água, as salamandras vão lá e fazem a sua desova. Em répteis, talvez o caso mais bem estudado seja o das tartarugas. Então, tartarugas, geralmente, a migração está associada a viagens para sítios favoráveis de desova. Então, nós sabemos que várias espécies de tartaruga desovem em algumas praias, né? Os adultos têm seu ciclo, passam a maior parte de sua vida, né, no mar, e macho e fêmea se deslocam até as proximidades da costa, e a uma certa distância ocorre a cópula. Os machos, então, voltam para o mar e as fêmeas se dirigem para as praias de desova,
onde elas cavam aqueles buracos, né? Aquelas tocas, ovipõem ali e voltam para o mar aberto. E os filhotes, depois de um tempo, eclodem e eles têm que cair na água. E alguns estudos mostram que, possivelmente, um filhote, quando acaba de sair da areia, né, do buraco da areia, e chega na superfície, ele vai se deslocar por pistas visuais. Então, os filhotes de tartaruga, quando eles estão assim que eclodem e têm que ir até a água, eles vão usar pistas visuais. Que pistas são essas? Possivelmente o contraste entre o céu e o mar, né? Mesmo em noites mais escuras, é possível se ver esse contraste. E é por essa razão que os programas que tratam que assessoram e estudam a reprodução em tartarugas têm feito apelos no sentido de as autoridades municipais reduzirem as luzes artificiais nas praias que recebem desovos de tartarugas, porque essas luzes podem acabar induzindo as tartaruguinhas a irem no sentido contrário ao do mar. E ir no sentido contrário significa atravessar rodovias, serem atropeladas, entrar em casas e assim por diante. Mas assim que elas caem no mar, possivelmente o sistema de orientação delas é mais tátil, pelo batimento das ondas, sentindo de onde vêm as ondas e que elas conseguem saber para que direção que elas têm que ir. Mas quando elas ganham o mar aberto, e aí? Lá as ondas podem vir de qualquer direção. Nesse momento, nessa situação, elas poderiam estar utilizando uma orientação para o campo magnético da Terra. Então, está aqui um exemplo, né, com a tartaruga verde, a Chelonia midas, uma das tartarugas mais simpáticas que nós temos, mostrando algumas áreas de desova, e aqui alguns movimentos, algumas rotas migratórias que possivelmente foram obtidas por conta de marcação e transmissão de sinais por satélite. Tá? Aqui é uma tartaruga de couro, aquela tartaruga grande, né, que foi colocada. Muito fácil trabalhar com migração de tartaruga, porque não tem limite para você colocar um GPS nela. Imagine uma estrutura como essa sendo colocada num peixe menor, num morcego, impossível. Então, esses bichos grandes com um casco mais rígido, né, suportam transmissores de sinais com uma bateria grande, e, portanto, é possível se traçar rotas bem precisas como essa. Esse bicho foi liberado no Panamá em 2007, né, em junho, e vejam a rota que ele fez, atravessando aqui o Atlântico, chegando até o norte de Portugal, depois fez uma curva para baixo, veio até aqui a costa da África, voltou novamente. Então, esse tipo de migração é chamado de migração nomádica. É um tipo de migração em que não existe uma rota definida e o bicho como que perambula, né, pelo mar, sem uma rota definida, mas aproveitando pontos de parada, de descanso, sítios de alimentação mais eficientes para ele. Em répteis, também é conhecido o movimento de hibernação comunal de algumas serpentes. Isso ocorre principalmente no hemisfério norte. Elas se dirigem, numa certa época do ano, para alguns locais, algumas tocas, algumas cavernas, que são chamadas de hibernáculos, e elas passam ali o inverno. E ali elas se reproduzem. Ali ocorre a cópula. Isso fere um pouco o conceito tradicional de migração, que diz que as espécies migram para áreas de invernada, e nessas áreas de invernada não ocorre reprodução. A reprodução sempre ocorre nas áreas de veraneio, onde elas passam o verão. Quando uma espécie migra para uma área de invernada, ali não ocorre reprodução. E no caso dessas serpentes da América do Norte, que se dirigem para hibernáculos, né, isso, de certa maneira, contradiz esse conceito fundamental, porque nesse local de inverno ocorre a cópula. Bom, chegamos ao grupo mais famoso pelas migrações, que são as aves. Geralmente, as migrações nas aves estão associadas a mudanças nas condições ambientais, ou seja, na quantidade e na qualidade de recursos. Em geral, as aves migram das zonas temperadas, onde a sazonalidade é mais marcante, e se deslocam para as áreas de inverno nas regiões mais quentes, nas regiões tropicais. Portanto, deve haver
rotas migratórias do hemisfério norte para o Equador da zona ártica em direção ao Equador e da zona antártica em direção ao Equador também. Então, o Equador, as regiões tropicais recebem imigrantes tanto das regiões austrais como das regiões boreais. Por conta dessa alternância de estações entre o hemisfério sul e norte, esses migrantes possivelmente nunca se encontram. Porque quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Portanto, durante o verão no hemisfério norte, nas regiões tropicais devem estar presentes os migrantes que vêm das regiões austrais, do sul. E quando é verão no hemisfério sul, eles não estão mais nas regiões tropicais, eles voltam para o sul, para as latitudes maiores. Mas aí são os migrantes do norte que chegam. Então, dificilmente há um encontro das populações migrantes nas regiões tropicais, porque existe essa alternância das estações. Então, alguns exemplos. Falcão peregrino é um exemplo famoso, e por aqui a gente pode ver como a situação é variável numa mesma espécie. As áreas em amarelo são as áreas de reprodução, em que as populações, geralmente, desse falcão se reproduzem ali. As áreas em azul são as áreas que recebem populações durante o inverno. Então, muito possivelmente, parte dessas espécies, dos indivíduos que estão aqui, nessas regiões de amarelo, migram e passam o inverno nas regiões em azul. E há populações que são residentes. Então, boa parte da América do Sul, da África, da Austrália, há populações que não migram de maneira nenhuma. Então, vejam a diferença que pode existir de uma espécie para outra, né? Essa andorinha é norte-americana, né? Ela tem a sua área de reprodução aqui, no Canadá, Estados Unidos, parte do México. A parte em bege mostra as rotas de migração e vejam onde ela passa o inverno, que é o nosso verão. Então, uma boa parte das populações migratórias chegam aqui no Brasil. Então, é muito comum a gente ver, durante o nosso verão, essas andorinhas, que não têm essa coloração toda preta, né? Geralmente isso aqui é mais no hemisfério norte, a coloração de verão delas, mas elas compartilham com as nossas andorinhas residentes os nossos espaços. Essa é uma andorinha que realiza migrações numa escala geográfica menor. A sua área de reprodução ocorre aqui no sul e sudeste do Brasil, da América do Sul, e a área de invernada é na Amazônia. Então, no momento, ela está presente aqui, né? Nós estamos entrando no verão daqui a poucos dias, então essa espécie já está aqui presente. Porém, eu tenho certeza que existe uma população que não migra, porque lá onde eu moro, eu estou vendo essa espécie o ano inteiro praticamente. Então, com certeza, parte da população não é migratória. Vejam aqui algumas rotas migratórias, né, em aves. Isso é muito bem conhecido. As populações, as pessoas, né, na América do Norte se engajam em clubes de observadores de aves e tem sessões de observação de aves migratórias e elas se reúnem para contar aves migratórias que passam. Então, graças também à ciência cidadã, foi possível estabelecer com uma certa precisão esses corredores migratórios que trazem as espécies da América do Norte e as jogam na América Central ou na América do Sul. Então, vejam que bonito aqui esse mapa migratório, né? Claro que não é tão preciso assim, né? Mas mostra de maneira geral os grandes corredores migratórios do continente americano. Essa espécie é uma das campeãs, né? Esse 30 réis. O bicho sai lá da região ártica, vem até a região antártica e depois volta, percorrendo quase 30 mil quilômetros. Uma boa parte dessas espécies migratórias chega nas áreas de invernada com uma plumagem que é chamada de eclipse, ou plumagem de inverno, uma plumagem feinha, né? Então, uma boa parte das espécies do hemisfério norte, que a gente vê aqui no Brasil, durante o nosso verão, quando é inverno lá, não tem muita graça. Eu tenho um colega que fala que é o mundo em branco, preto e cinza, porque todas elas chegam aqui com essa coloração meio pálida de inverno. Mas quando elas estão nas suas áreas de veraneio, né, elas têm uma muda de verão que as deixa com uma plumagem bem evidente, bem bonita, né, bem contrastante. Então, esse maçarico, Caridis canudos, ele sai dessas áreas de reprodução, uma parte da população fica aqui no norte do Brasil, outra parte vai para o sul da América do Sul.
Mas nem todas as aves migram. A capacidade de sobreviver no inverno está muito mais relacionada com alimentos do que temperatura. Então, temperatura, estar na neve, pode não ser um problema para esse bicho. Achar comida, sim. Como ele é uma ave granívora, ele consegue achar sementes que ele desenterra da neve, ou mesmo frutos. Então, o problema maior é para aves cujo alimento é afetado pela mudança climática. Então, se uma ave tem um item alimentar que não sofre uma carência muito grande no inverno, possivelmente ela pode abrir mão da migração. Em mamíferos, né, as migrações estão principalmente associadas à reprodução, também à alimentação, e mamíferos geralmente migram nadando, voando ou correndo e caminhando. Então, vocês conhecem as famosas migrações das baleias jubarte. Esse desenho mostra aquilo que eu falei um pouco atrás, em que praticamente não há sobreposição das populações boreais e austrais. Por quê? Por causa da alternância de estações entre hemisfério norte e sul, elas nunca se encontram aqui nas regiões tropicais. Então, as jubarte usam as áreas dos polos, né, da Antártica e do hemisfério norte para se alimentar, né, de crio, e depois vêm para a área de reprodução no inverno. Então, o arquipélago de Abrolhos é famoso, né, pela concentração dessas baleias e tem seus filhotes ali. Então, há cálculos de 1.500, 1.800 baleias em Abrolhos nesse período de julho a dezembro. Uma espécie que ocorre no Brasil, mas que também ocorre na América do Norte, esse morcego, Tadarida brasiliensis, também é um bom exemplo de como o comportamento migratório foi selecionado em nível de populações, mas não da espécie. Vejam que esse morcego tem uma população que é residente e que entra em torpor. Torpor é aquele processo fisiológico em que as funções metabólicas são reduzidas a um extremo e os indivíduos conseguem passar o inverno sem gastar muita energia. Fica uma espécie de torpor, de sono, né? Então, aqui na região da Califórnia, esse morcego tem populações que são residentes, mas que entram em torpor durante o inverno. Aqui, nesses estados, né, Nevada, Utah, né, no Arizona, nós vamos encontrar populações residentes, mas que não entram em torpor, que permanecem ativas. Ao passo que, nessas duas regiões mais cinzas, nós vamos ter populações que são migratórias, e as setas indicam os movimentos migratórios que eles fazem. Então, vejam como uma mesma espécie, né, ao longo da evolução, acabou incorporando comportamentos migratórios e não migratórios em interação com as condições ambientais em que eles vivem, né? Também vocês conhecem, já viram documentários, filmes sobre as grandes migrações das manadas de herbívoros no continente africano. Esses gnus são um bom exemplo, né, de migrações em escala, às vezes não muito grande, uma escala regional, mas que geralmente acompanham os ciclos estacionais. Então, por exemplo, essa região aqui, né, é a região que eles ocupam na estação úmida, e essa é a que eles ocupam na estação seca. E aqui uma região de transição, aqui no Serengeti, né, em que os rebanhos geralmente ficam estacionados antes de se dirigirem para a área de invernada, né? Depois da área de invernada, eles voltam para pegar novamente as condições úmidas aqui. Aqui é um outro mapa, né? Mais ou menos a mesma região, mostrando em outros detalhes essas rotas migratórias. Então, os gnus fazem uma migração nomádica, né? Não tem uma rota muito bem definida, mas acompanha as diferenças de precipitação, as diferenças pluviométricas no ambiente. Migração eruptiva é quando uma determinada espécie aumenta o número de indivíduos em algumas regiões. Os bichos parece que surgem assim do nada, você não vê nenhum, e em 2, 3 dias você vê um monte desses bichos.
essas migrações eruptivas geralmente são provocadas por uma abundância concentrada no tempo e no espaço de alguns recursos. Então, essas duas espécies aqui, o pichoxó e o catatal, são duas aves granívoras que se alimentam de sementes de bambu. E vocês sabem que bambus têm o ciclo reprodutivo pode ser bastante longo e é assincrônico. Então, na Mata Atlântica, há trechos de floresta em que as espécies de bambu entram em floração e frutificação, em outros não. E essas aves, como o pichoxó e o catatal, conseguem rastrear os locais onde ocorrem essas floradas, né, de bambus e se dirigem aos montes para esses locais e ali eles ficam aproveitando o alimento bastante abundante que é fornecido por essas taquaras. Na Mata Atlântica, as jacutingas também realizam um tipo de migração que é chamado de altitudinal. Então, elas aparentemente acompanham o ciclo de frutificação do palmito, o Euteropia edulis. Essa palmeira tem um padrão temporal diferenciado. Eu não me lembro agora se ela começa a frutificar nas altitudes mais baixas e depois vai subindo a serra, ou se é o contrário, mas o fato é que as jacutingas conseguem acompanhar a frutificação diferencial dos palmiteiros no gradiente altitudinal da Mata Atlântica. Em outras regiões do mundo, nós também vamos encontrar o mesmo padrão de migração altitudinal, como, por exemplo, nesse carneiro montês. Em relação aos mecanismos de orientação, aquelas espécies que se orientam por obstáculos naturais da paisagem, esse mapa aqui mostra a irregularidade do fundo do mar. Então, a gente acha que paisagem é só o que está acima d'água, na terra, montanhas, árvores, desfiladeiros, mas para um bicho como uma baleia que vive nos oceanos, elas também conseguem perceber as diferentes variações do relevo no fundo do mar. Então, mesmo bichos migratórios que ficam no oceano, são capazes de se orientar por reconhecimento, né, de estruturas, de paisagens, de obstáculos que existem aí no fundo do mar. A orientação estelar, né, se dá geralmente pelas aves. Então, aves que migram durante o dia podem se utilizar pela luz polarizada, que pode ser percebida por eles, irradiada pelo Sol, ou então pelo mapa da noite, o mapa estelar, que eles veem à noite. Então, esses mecanismos todos sempre aguçaram a curiosidade do homem, e há vários estudos mostrando, usando câmeras artificiais com planetários ou com constelações artificiais, para tentar entender como é que funcionam os mecanismos de orientação estelares, né? Outro outro mecanismo de orientação é pelo campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra fornece dois tipos de informação para quem consegue absorver e assimilar essas informações. A inclinação magnética, você sabe que a Terra tem um eixo magnético, né? O eixo magnético da Terra é deslocado mais ou menos de 11, 12 graus em relação ao eixo geográfico. Então, embora a gente possa desenhar a Terra como essa esferinha aqui, né, uma elipse meio achatada, existe um eixo geográfico, mas o eixo magnético ele é um pouco deslocado. Então, essa inclinação do eixo magnético dá para o animal o sentido de direção, enquanto que a intensidade do campo magnético, que varia em diferentes pontos da Terra, dá a posição geográfica. E uma das descobertas que foram feitas em relação à orientação magnética é esse mecanismo, né, de percepção magnética que parece ocorrer no olho das aves. Então, o olho das aves apresentam alguns pares radicais que envolvem fotopigmentos. E uma dessas moléculas, ela tem 3 substâncias, né? Um carotenoide, uma porfirina e um fulereno. O que acontece? Essa molécula, com essa composição, ela tem 2 elétrons livres em cada extremo. Quando essa molécula é excitada pela luz solar, os fótons, né, ela absorve fótons e ela se torna excitada. Nesse estado de excitação, um dos elétrons livres se dirige para outro polo.
e aí você tem um desequilíbrio de cargas. Então, você tem um polo que fica carregado positivamente, enquanto que o outro polo da molécula fica carregado negativamente. Isso transforma essa molécula num momento de polo magnético, e com isso ela se torna capaz de perceber variações do campo magnético da Terra. Então, esse é um estudo mais ou menos recente que parece explicar bem como é que as aves conseguem se orientar usando o campo magnético da Terra. Uma outra maneira também de se orientar pelo campo magnético é que muitas aves têm no seu cérebro cristais de magnetita, né? Então, aqui é um óxido ferroso, basicamente. E esses cristais, eles são sensíveis à intensidade do campo magnético. Então, eles podem formar cadeias, né, de magnetita, né, que estão dentro de uma célula, e conforme o campo magnético apresenta intensidades diferentes, ele vai estimular esses cristais que vão se movimentar e dar à ave a percepção da intensidade do campo magnético. Então, são dois vetores, né? A inclinação dá a direção e a intensidade dá a posição geográfica. Então, usando esses dois componentes, as aves conseguem se orientar. E, para terminar, apenas para falar que existe uma importância grande dos estudos de migração, principalmente em aves, porque em tempos recentes há muitos estudos epidemiológicos mostrando como o surto de algumas doenças transmissíveis e fatais para o homem pode estar relacionado às rotas migratórias de alguma ave, de algumas espécies de ave. Então, por exemplo, quando houve aquele surto do H5N1, que é um vírus gripal, né, vários estudos conseguiram mostrar que a emergência, né, desses surtos seguiu mais ou menos, correspondeu mais ou menos às rotas migratórias de algumas aves. Então, o homem tem interesse em conhecer bem os comportamentos migratórios porque eles são fontes de carreamento de organismos patogênicos que podem nos trazer doenças. Não é o caso, claro, do coronavírus, mas é o caso de alguns vírus gripais que podem ser transportados por aves silvestres. Essas aves silvestres podem contaminar o ambiente e aves domésticas, e no contato com o homem a gente pode acabar se contaminando aí com esses vírus, tá? E lembrando que migração é um componente da história de vida de muitas espécies de vertebrados, e como tantos outros componentes da história de vida, ele também sofre ameaças de extinção. Então, por exemplo, a perda de hábitats, a modificação de hábitats, a criação, a mudança no cenário, a mudança na paisagem, pode confundir, pode desestimular, pode trazer consequências ruins, né, para os vertebrados que se orientam nisso. E hoje, principalmente em anos mais recentes, né, as mudanças climáticas são apontadas como grandes vetores, né, de mudanças na paisagem. E isso seguramente deve estar afetando a migração. E lembrando também que, principalmente as aves migratórias, elas não obedecem às fronteiras políticas dos países. Elas podem sair, por exemplo, do Alasca e parar na Argentina. Então, vejam quantos estados, quantas nações soberanas essa ave atravessou sem comunicar as torres de controle dos aeroportos, sem importar nenhum passaporte. Então, isso as coloca numa situação assim vulnerável. Então, existem vários estudos e várias colaborações internacionais no sentido de proteger as rotas migratórias. Não adianta um único país tomar as medidas de proteção se os outros países que compõem a rota migratória daquela ave não o fizerem. Então, ela não pode ser protegida em um e desprotegida em outro, porque isso compromete todo o seu ciclo migratório. Ok? Então, era isso. Obrigado.